Olá, galera! Voltamos nós aqui, ó, para nossas aulas remotas de compartilhamento de tela, de aprendizado, de saudade, de vontade de estar perto. E voltamos aqui para nossas aulas de português. A Pro havia prometido que ia continuar aqui com as aulas dessa forma, de uma maneira mais resumida, né, para aqueles que não puderem acompanhar lá o formato online, né? Mas aqui vai ser uma forminha mais resumida só para poder explicar. Mas se daqui não for suficiente e você não pode estar participando da aula online remota, você assiste lá a gravação que todo dia a Pro vai disponibilizar agora cada gravação na sua respectiva sala de aula, então fica atento lá. Então, a gente começa agora o nosso terceiro bimestre, começando o nosso terceiro livro, e vamos para o capítulo número 7 de português. Então, nós vamos trabalhar agora nessa aula das páginas 6 a 16. Nossa, professora, quantas páginas? Calma. É que o nosso assunto, ele vai trabalhar bastante textos. Ai, nada. Lembra, português são textos. Aliás, texto está em tudo, a gente tem que interpretar. Já a Pro sempre falou isso para vocês e vai repetir. O grande problema da humanidade é a falta de interpretação de texto. Então, a gente tem que interpretar bem aquilo que a gente está lendo, né? Muitas vezes, só ler uma vez não vai ser suficiente. A gente vai ter que ler 2, 3, 4 para poder aprimorar a nossa leitura e às vezes ler o que talvez na primeira, na segunda, ou até às vezes na terceira a gente não leu, né? A gente deixa passar algumas situações e então, com as demais leituras, a gente passa a perceber. O tema que a gente vai tratar agora são os contos populares brasileiros. Então, olha só, lá ao longo do primeiro, segundo bimestre, a gente veio começou, né, com o jornal, a gente falou de notícia, manchete, né, foi começando ali a entender um pouco mais dos gêneros de escrita que a gente possui. No segundo bimestre, nós aprofundamos, falamos das fábulas, né? A gente terminou também falando ali um pouquinho no final do bimestre sobre os contos, né? As histórias, a gente falou sobre os contos nordestinos, o Alto da Compadecida, sobre a esperteza brasileira, e agora a gente vai aprofundar ainda mais com os contos populares. E por que contos? Contos porque é de contar, é de passar de uma pessoa para outra. Quando a gente conta, a gente usa a nossa voz, que a gente chama de oralidade. Popular porque é de população, de pessoas, são justamente aqueles contos que passam de uma pessoa para outra, né? E muito dos contos que a gente herdou justamente daqueles, principalmente, né, daqueles 3 principais povos que formam o povo brasileiro, são os indígenas, os africanos e os portugueses. Lembra disso? E aí, então, e brasileiro, porque a gente pegou essa mistura desses 3 povos, que faz parte da gente mesmo, e deu o nosso toque especial para formar esses contos. E a gente conhece esses contos folclóricos, sobretudo, né? A lenda da Cuca, do Sítio do Capão Amarelo com Monteiro Lobato, da Emília, e aí a gente vai aprendendo e vai conhecendo, dando sempre o toquezinho brasileiro dessa esperteza, da sagacidade, do entendimento. Então, lá no capítulo número 7, na página 6 e 7, a Pro sempre pede para vocês deixarem o livro aberto assim, para a gente poder ver as 2 páginas. Então, se vocês observarem aí, tem um animalzinho voando, carregando uma viola, e dentro da viola, algum animal muito esperto que entrou aí, hein? Aqui do nosso ladinho, aquelas questões que a gente sempre usa de norteadora para a gente começar a conversar, né? Então, esse animal que está sobrevoando aí, ó, carregando a viola, é um urubu, né? Que será? Qual animal que está aí dentro da viola, né? Como será que ele foi parar aí? Será que vocês sabem me dizer que história que a gente vai conhecer? Os contos populares brasileiros, eles estão muito relacionados com as fábulas. Quando a gente estudou as fábulas, a gente viu que são animais que falam e que no final eles ensinam pra gente uma moral. Lembra disso? Os animais da vida real, eles não falam. Mas, quando a gente está falando do nosso português e da nossa imaginação, a nossa criação, ela é livre para criar os animais falando, e por isso a gente pode utilizar essa forma de ensinamento para as pessoas.
As crianças, vocês, no caso, aprendem às vezes muito mais facilmente quando a gente usa um animalzinho que vocês gostam, tem afeto para ensinar, do que se a gente ficar brigando. Então, por isso que muitas histórias têm animais falantes. Então, por isso que muitos contos populares possuem animais também. Então, avançando lá para a próxima página, olha lá. Leitura contos de animais. Leitura contos de animais, a Pro não vai ler na íntegra tudo que está aqui, tá? Eu vou explicar e vocês farão a leitura na íntegra dos textos. Ok? Dúvidas? Vai ter que me mandar e perguntar. Eu já não vou ler mais tudo integralmente aqui. Vou explicar e agora é com vocês a leitura e interpretação. Então, olha só, lá na página 8, se vocês já observarem a imagem, já dá para ver que provavelmente é uma vovó, né, contando a história para sua neta. Isso é a marca da oralidade, porque, lembra, eu falei lá no início que as histórias são passadas, foram herdadas, né, daqueles 3 povos e foram passadas. Quando uma história é passada de um povo para o outro, é tradição. E o oral, porque é da fala, então foi passando de geração em geração. Essas histórias, elas foram sendo anotadas em livros para não se perder e são importantíssimas para a nossa história, porque faz parte do coletivo. Começou com uma pessoa, às vezes eu não consegui terminar, foi reunindo outras pessoas e assim foram surgindo as memórias de um povo. E com ela os contos populares desse oral. Foram as curiosidades também, faz parte da nossa memória cultural, porque junto com elas surgiram os nossos costumes, os mitos, as fantasias. A gente comemora, a gente estuda, a gente procura saber o porquê, né? Então, olha lá, essa vovó aí é a avó da Nina, que é a Dona Maria, que adora contar a história para ela. E aí, então, ela vai contar a história do urubu e do sapo. Nós, na nossa literatura portuguesa, na nossa escrita, nós temos 2 escritores bem famosos que falam um pouco sobre os contos populares brasileiros, que é o Silvio Romero e o Câmara Cascudo. Aqui na página número 9, nós temos a primeira versão. Lembra que a gente falou sobre isso? Que vários textos têm diferentes versões de diferentes autores, que vai contar a história do urubu e do sapo, que está lá no início do nosso capítulo. Então, aqui vocês farão a leitura para entender o que se acontece com esses 2 animais. Aqui embaixo, você vai perceber que está falando que esse texto ele é adaptado justamente do Silvio Romero. Por que adaptado? Porque o texto ele é muito maior do que esse daqui, tá? Aqui no final, se você observar, ó, tem o conchete, reticências e outro colchete. Significa que a história não acabou, ela vai continuar. Então, por isso que é adaptado. Eles pegaram um trechinho para colocar aqui para a gente estudar, e quem escreveu essa versão dos urubu e o sapo foi o Silvio Romero. O Silvio Romero ele é um advogado, jornalista, escritor e político brasileiro. Ele gostava de tratar do folclore muito, então quando as pessoas tratam do folclore, elas são conhecidas como folcloristas. Então ele reuniu vários contos populares que mostraram e fazem parte da identidade do nosso país. O Brasil, ele é conhecido popularmente pelo seu folclore, tá? Então, ele tem as mais diversas coletâneas espalhadas por aí. E já fazem mais de 130 anos, então, ó, é ano nisso. E o Câmara Cascudo, ele foi um historiador é quem estuda história, ele foi escritor e jornalista brasileiro. Ele também foi considerado um dos nossos maiores folcloristas por ter dedicado a vida ao estudo da cultura popular. Então, ele foi valorizado por ser contadores da cultura, da linguagem, ele mostrou tradições da época, ele fez inúmeras obras dedicadas a isso, né? Então, ele tem vários cantos populares, então, eles são os 2 principais. Existem outros, mas eles são os 2 principais. Então, essa história do urubu e do sapo aqui na página 9 é a versão do Silvio Romero que vocês lerão para fazer a interpretação do texto. Por que que é importante? Porque olha só, aqui na página 10, essa pergunta que tem aqui, ó, como o sapo conseguiu ir à festa? Você vai me responder segundo o que você leu lá no texto.
Não adianta me responder segundo a sua imaginação. Eu quero saber exatamente como está no texto. Como que o sapo deu jeito de ir para a festa? E na número 2, você acha que o sapo realmente se divertiu? Sim ou não? Que partes do texto sugerem isso? Então, quando ele pergunta assim, ó, que partes do texto, eu quero que você vá lá no seu texto, pega uma frase que me mostra, uma frase, duas ou três, que me mostra exatamente aonde é que mostra que o sapo se divertiu porque sim, ou se ele não se divertiu porque não. Tá bom? Se você acha que ele se divertiu, você vai colocar lá, eu acho que ele se divertiu porque no trecho tal, e aí você coloca o trecho para mim. Eu acho que ele não se divertiu porque no trecho tal, só que, lembra, essa resposta não vai fazer no livro. Eu vou mandar o formuláriozinho para você e você vai me responder lá para eu conseguir ler e corrigir a sua atividade, certo? Essa produção de texto aqui do conto eu vou enviar na sala de produção textual. Então, por enquanto, ela que você não precisa se preocupar. Aí a gente pula lá para a página número 11, onde vai falar dos causos de bicho e de gente. Esse causos de bicho e de gente vai falar um pouco dos contos populares brasileiros que são tradicionais folclóricos, né? Igual a gente falou, que teve as suas origens europeia, que é na Europa, africana, que é na África, e indígena, e que por isso eles têm narrativas clássicas. Narrativa é quando a gente conta uma história. E quando é clássica, por exemplo, são os contos de fadas e as fábulas. Por isso que os vocabulários, que são o jeito de falar, eles são típicos da nossa terra. Então, eles usam nossas palavras, eles usam os nossos animais, tem os encantamentos, a gente usa a esperteza, lembra do João Grilo? E muito mais. Então, o conto que você leu e ouviu, que é o do Urubu e o Sapo, é uma história com animais que se assemelha às fábulas, mas com um toque brasileiro, né? Porque tem a esperteza do sapo lá e a zombaria do urubu, que é engraçadinho, né? Essa história tem várias outras versões. Então, são várias outras pessoas contando. Uma delas, o Câmara Cascudo, que, por exemplo, se chama A Festa do Céu, que é considerado o conto etiológico. Etiológico é quando surgiu, que é quando começou. Então, é o primeiro, etiologia, é quando começa, tá? Então, quando começou, ele é um conto etiológico. Aí depois foi surgindo outros, e tudo isso de maneira fantasiosa, ou seja, não tem chance de acontecer, né? Não tem chance de um sapo entrar na viola do urubu, porque o urubu não vai tocar viola, né? E aí, então, no caso, a origem da pele manchada dos sapos é totalmente diferente de como a gente fica sabendo aqui. Então, essas diferentes narrativas, elas são pegas pelos folcloristas pelo Brasil, né? Foram contadas por esses autores. E aqui embaixo é onde conta um pouquinho do perfil de cada um deles que a Pro contou lá para vocês. E aí vocês fazem a leitura completa aqui. Aqui na página 12, tem o faça você mesmo que eu cortei daqui. Por quê? Esse faça você mesmo, eu vou propor uma atividade que já vai valer uma pontuação, então não entra nessa lição de hoje. Por quê? Esse faça você mesmo, eu vou colocar para vocês um vídeo contando a festa do céu, que vocês vão ter que comparar com o texto que vocês leram do sapo e do urubu. Então vai ser uma atividade à parte, ok? Então a gente pula aqui, ó, para uma leitura que chama Contos de Exemplo. Então ele fala lá: agora você lerá um conto de exemplo, ou seja, uma narrativa que apresenta uma moral, um exemplo a ser seguido. Então, quando o título do seu texto já fala contos de exemplo, quer dizer que você vai aprender alguma coisa com isso daí. Então, o título do texto lá fala O Velho e o Tesouro do Rei. Então, você vai ler esse texto e fazer a interpretação dele. Começa na página 12, termina na página 13.
Lá embaixo tem o glossário. Esse glossário, ele é nada mais do que o dicionário explicando para a gente algumas palavrinhas que estão destacadas no texto que talvez você não saiba o que significa. Caso haja algumas outras palavras que você não entenda, você pode e deve procurar o significado no dicionário ou anotar ela, caso você também não ache no dicionário, para me perguntar, tá bom? Então você vai ter que ler esse texto e fazer a interpretação. Quando a gente lê um texto, a gente tem que perceber algumas coisas. Por exemplo, quais são os personagens? Quando ele acontece? Onde? Normalmente, quando a gente lê uma história, ela tem o porquê dela acontecer, né? Uma história ela não surge do nada, ela tem o porquê dela acontecer. Quando ela acontece, nós chamamos isso de conflito, uma complicação. Então, é um conflito gerador. É alguma coisa que aconteceu que fez essa história surgir. Ok? Então, é isso que a gente vai percebendo à medida que a gente vai lendo esse texto. Então, olha só. Toda vez que a gente faz a leitura e uma interpretação de um texto, quando a gente faz a leitura, como que a gente sabe se a pessoa interpretou? Fazendo questões, perguntas. Então, lá na página 14, 15 e 16, nós temos lá 10 questões que vocês responderão. Aqui a gente vai seguir da seguinte forma que eu expliquei ontem. Eu vou mandar um formulário com essas exatas perguntas que estão aqui. Vocês me responderão digitadas para eu conseguir responder, aliás, corrigir integralmente a resposta de vocês. Porque às vezes me mandava foto, tem gente que eu consigo visualizar corretamente. Tem gente que eu não conseguia ver totalmente, né? Então, algumas coisas eu deduzia. Então, eu vou mandar o formulário dessas perguntas aqui. Vocês vão me responder elas através do formulário aqui no Class. E eu vou corrigir e devolver para você. Quando eu devolver para você, você passa para o seu livro já com a correção feita, ok? Então, por exemplo, lá, a primeira pergunta: qual é a complicação? Ou seja, o conflito gerador da história. Então, o que aconteceu nessa história que você leu que desencadeou para que tudo acontecesse? Aí teve um desafio que foi imposto para o pobre velho. Qual foi esse desafio? O desafio imposto. Releia as 3 frases ditas pelo velho. Graças a Deus que já vi 1. Graças a Deus que já vi 2. Graças a Deus que já vi 3. Aí a gente vai responder. Letra A. A que o velho se refere a cada uma dessas frases? Se a gente não lê o texto, não vai saber do que ele está falando para poder responder isso daqui. Aqui os criados pensam que o velho se refere. Então, que já dá para saber, o velho da história está falando de alguma coisa, mas os criados, provavelmente que ele está enganando, está pensando outra coisa. Marque um X nas palavras que indicam um sentimento que para vocês pode ter levado os criados a pensarem isso. Então, alguma coisa aconteceu ali. O que eles tiveram? Esperteza, culpa, consciência pesada, inocência? Consciência pesada é quando a pessoa sabe que fez alguma coisa errada e aí começa a se arrepender, tá? Releia o trecho. O velho estava condenado à morte. Assim que se viu o senhor o segredo, jurou não declarar que tinha feito o roubo e foi logo devolver o tesouro ao rei. Qual o sentido da frase destacada? Então, aqui, ó, ele só quer saber o sentido dessa frase aqui, ó. Assim que se viu o senhor do segredo. O que essa frase quer dizer? Significa ter conhecimento do segredo? Ou significa ser dono do segredo? Letra B. Você acha que o velho realmente sabia que os criados eram ladrões? Sim ou não? Tem que estar de acordo com o texto. Não é só porque perguntou se você acha que você pode colocar qualquer coisa, tá? Como então o desafio é superado pelo velho? Como que ele venceu? 5. Você acha que os criados realmente se arrependeram?
Explique. Aqui não é só sim. Sim, porque lá, lá, lá. Não, porque nananã. Resposta completa. Pergunta número 6. Qual é o exemplo a ser seguido de acordo com a história? Então, lembra? Quando a gente lia as fábulas e tinha uma moral, a gente aprendia alguma coisa. Aqui a gente já sabe que é um conto de exemplo, então eles estão ensinando alguma coisa pra gente. O que você pode aprender? Honestidade, cumplicidade, amorosidade, simplicidade, caráter, o quê? Né? Então depende do que você leu e o que você aprendeu. Aí vem a número 7. Que características você daria ao velho? Características dessas coisas mesmo do de exemplo. Por exemplo, o velhinho, como que ele era? Ele era simples, ele era honesto, ele era chato, ele era grosso, ele era bom, ele era ruim? E o rei, como ele era? Ele era severo, ele era justo, ele era bom, ele era magnífico. E os criados, eles eram medrosos, falsos, bons, amorosos, ok? Então, para responder essas questões, talvez, eu acredito que a gente vai ter que ler o texto mais de uma vez. Então, faça a leitura e interpretação sem preguicinha, bota essa cabecinha para pensar e bora trabalhar. Combinado? Então, um beijo, até a próxima aula. Dúvida? Só chamar a Pro. Estou esperando vocês no Meet para a gente fazer a nossa aula juntinho para matar essa saudade que está cada dia maior. Tá bom? Então, um beijo. Até mais.